Alô pessoal, tranquilito no mas? Neste vídeo você vai receber dicas práticas para evitar de cair em fraudes no adubo. Você também vai conhecer através de vídeos as principais falsificações desse insumo. Conversamos também sobre a qualidade granulométrica e química de fertilizantes. Nessa entrevista, conversei com o engenheiro agrônomo José Francisco Cunha, que tem mais de 40 anos de experiência no setor de fertilizantes. Fique aqui porque vai valer a pena. Pessoal, eu estou aqui com o engenheiro agrônomo José Francisco Cunha. Ele é formado na Exalc da USP em 1976, trabalha há mais de 40 anos no mercado de fertilizantes, somos contemporâneos de mercado, né, Cunha? E amigos há muitos anos. Na ANDA, muito tempo participou de comitês de legislação de micronutrientes, contaminantes, entre outros. E hoje ele tem uma empresa de consultoria que se chama Tecfértil. O Cunha tem uma experiência enorme em fertilizantes e nós aqui do canal Adubos e Adubações convidamos ele para falar e debater com a gente sobre qualidade de fertilizantes. Cunha, muito bem-vindo, te agradeço muito, acho que, sem dúvida, vai ser de enorme valia para todos que assistirem e todos nós da comunidade aqui do canal Adubos e Adubações, nós te agradecemos imensamente o teu tempo e a tua participação. Então, Cunha, eu já começo com uma pergunta que se fala muito de qualidade de fertilizantes no Brasil, e fertilizante representa um setor muito importante dentro da agricultura e um custo bastante alto para o agricultor, para os nossos produtores rurais. Eu quero saber por que a gente deve ter tanta preocupação em relação à qualidade dos fertilizantes. Bom, em primeiro lugar, como você já falou, os fertilizantes representam uma boa parcela do custo de produção do produtor, né? A gente imagina sempre, de um modo geral, entre 15% e 20% da receita dele, ele vai comprometer com a compra do fertilizante. Então, esse já é o motivo dele se preocupar em fazer a coisa certa. Ele tem que estar atento, né? Se aquilo que ele está comprando como fertilizante, se a composição do fertilizante vai de fato atender aquilo que ele especificou como uma demanda, que ele tinha necessidade de atender com o adubo, né? Então, o adubo não é só um fator de produção, mas é um fator de manutenção da fertilidade do solo, da capacidade produtiva que ele tem. Então, a preocupação de que isso esteja acontecendo o tempo inteiro de forma correta. Um dos problemas que a gente tem é que hoje no Brasil as áreas estão muito mais consolidadas do que tempos atrás, que vamos dizer, o estilo da agricultura era outro, né? Então, se o cara usava um adubo errado, isso aparecia de imediato, porque os solos eram muito pobres. Hoje a agricultura com maior intensidade, mais intensiva, é feita em solos que já têm uma fertilidade muito boa. Então, o produtor, às vezes, usando um produto que não está adequado para ele, muitas vezes isso não vai aparecer, mas vai trazer consequência dele não estar gastando dinheiro da forma como ele deveria gastar para ter o melhor retorno. Certamente, se não for agora, o resultado do mau adubo que ele usou no futuro vai aparecer, né, Cunha? Você concorda? Sim, vai aparecer. O que muitas vezes é que no ano seguinte uma operação melhor já vai cobrir o erro do passado, só que o dinheiro dele foi perdido, né? Foi perdido por não ser usado da forma mais eficiente. Cunha, como é que você classifica a situação atual da qualidade dos fertilizantes no Brasil? Então, a fabricação do fertilizante é um processo que, pela sua própria natureza, ele está sujeito a uma certa imprecisão. Você imagina que você junta várias matérias-primas dentro de um certo processo, né? Então, existe uma certa imprecisão. E, para isso, a gente tem um termo que nós usamos e está previsto na legislação, que é a chamada tolerância, quer dizer, se tolera uma variação antes de classificar como um produto inadequado ou não, que tenha um desvio maior do que aquilo que seria esperado, né? Então, nem sempre o produto está com uma variação significa que ele está inadequado, porque o processo tem uma certa imprecisão, né? Além
de erros que acontecem na amostragem, no laboratório, dentro do longo caminho entre a produção e até você ter um resultado de análise, né? O que às vezes, muitas vezes a gente vê é um erro, às vezes, de conhecimento, empresas às vezes identificando erroneamente os produtos, né? Ou não identificando de uma forma muito clara, então isso a gente teria que ter uma correção muito mais fácil. Porque não está ligado ao processo, está ligado com a comunicação. Para cada nutriente, em geral, a gente vai encontrar um certo percentual vamos dizer, de probabilidade, em termos de probabilidade, de ter algum resultado que não segue o padrão, né? Então, você tem lá 3, 4, 5%, um exemplo de análise de fósforo fora no total, mas quando você junta todas as análises de um fertilizante, o N, o P, o K, o enxofre, os micronutrientes, de um modo geral, tenho visto que as anormalidades, né, a quantidade de fertilizante que, por uma causa ou mais de uma, esteja fora, tem ficado acima de 10%, às vezes chegando até quase 20%. Né? Claro que tudo isso é uma possibilidade de ser checado e encontrar a causa ou até, eventualmente, dirimir uma dúvida. Usando como um exemplo dessa variação que pode ser tolerada, um superfosfato simples com 20% de fósforo, ele poderia ter um limite mínimo para ser qualificado de 18,67%. Então, se uma análise vem com um resultado de 18,66%, obviamente, diante da letra da lei, do cálculo, ele estará fora do padrão. Mas qualquer checagem, uma nova análise, poderá fazer com que aquilo suba para 18,68, por exemplo. Então, ele deixa de ser classificado. Então, a gente tem que sempre olhar essa questão do resultado também dentro de uma avaliação do seu grau, né, da sua possibilidade de ser checada. Um dos procedimentos mais adequados para o produtor, ao tirar a amostra do fertilizante, é que ele deve guardar contraprovas daquela amostra que ele mandou analisar. É muito mais fácil ele pegar uma contraprova igual àquela que ele mandou do que fazer uma nova amostragem, porque muitas vezes o adubo ele já até gastou. Então, assim como o Ministério da Agricultura reparte a amostra que ele coletou em 4, o produtor também pode repartir em 4, mesmo que ele não vá usar todas. Mas ele pode entregar uma para o seu fornecedor, mandar analisar uma, se checou, teve algum problema, ele pode mandar uma segunda, enfim, ele tem todo as alternativas ou as possibilidades de checar aquilo que ele está avaliando. Outra questão que eu vejo que é importante é que muitas empresas elas se preocupam um pouco com o fertilizante depois que ele sai da fábrica. A gente costumava falar no passado que a única pós-venda que a indústria fazia era botar o título dele no cartório quando ele não pagava, né? E hoje nós estamos vendo que o produtor precisa de um pós-venda. A empresa responsável, ela tem que acompanhar, ela tem que ver o que está chegando no produtor, principalmente porque a gente vai comentar adiante em algumas das questões que a gente pode discutir aqui, é que um dos maiores problemas que a gente tem com relação à qualidade do fertilizante são as fraudes. Mas as fraudes não cometidas pelas empresas, porque as empresas que estão aí são empresas sérias, já estão estabelecidas, são conhecidas, têm um nome a preservar. Então, a gente vê que tem muito problema acontecendo após a saída da fábrica. A empresa deveria se preocupar em também acompanhar isso de perto no produtor. Lógico que após pandemia. Cunha, quais são os principais problemas de qualidade que temos nos fertilizantes no Brasil? Um dos problemas que a gente sempre teve é o de granulometria e desuniformidade, né? Que acaba resultando em segregação dos nutrientes, principalmente quando se trata em misturas, né? Esse aspecto melhorou muito com uma exigência maior do Ministério da Agricultura, onde estreitou mais as peneiras, né? Mas mesmo assim a gente ainda está sujeito a essas variações, né? Nesses produtos. E isso pode resultar principalmente em problemas de distribuição do produto no campo, né? Do ponto de vista químico, eu vejo que a gente tem aquelas falhas involuntárias que a gente pode checar e corrigir. Mas do ponto de vista ainda que existem problemas, é o da granulometria, que diante de uma agricultura de usar muito adubo, principalmente a lanço, pode trazer mais problemas na uniformidade da sua distribuição. Provavelmente, né, Cunha, o
cloreto de potássio é um dos maiores problemas, né? Porque ele pode estar até intacto na fábrica e com o tempo ele começa a se desmanchar e se esfarelar. Mas isso, o produtor rural, ele precisa ter esse controle em sua propriedade para chamar a empresa se houver problemas, né? Até para ilustrar isso aí, as análises que eu tenho acompanhado, fazendo granulometria, realmente onde o pessoal mais se preocupa em saber se a granulometria está boa é o cloreto de potássio. Principalmente porque um pouquinho de pó, ele já impressiona. Se você tiver 3% de pó, você faz uma aplicação, lança do produto, faz uma nuvem atrás da máquina. Mas é só 3% de pó que não está caindo no lugar certo. Mas isso pode trazer problemas de sujar o maquinário, não ter uniformidade na distribuição, né? Então, constantemente a gente encontra cloreto de potássio, às vezes, com percentuais maiores, exatamente por causa desses problemas de boxe, né? Fundo de navio, fundo de boxe e tal, e que acaba indo para alguém. E que na hora do produtor rural comprar o adubo, o que ele deve se preocupar para não levar problemas de qualidade para a sua lavoura? Isso a gente poderia elencar várias precauções, né? Eu acho que a primeira delas é o produtor se preocupar em quem é o seu fornecedor. Isso não quer dizer que ele tenha que ter somente como seu fornecedor as maiores empresas, aquelas empresas tradicionais, nem nada. Às vezes o vizinho dele, o mais próximo dele, é o que pode entregar para ele aquilo de forma mais adequada, mesmo sendo uma empresa muito pequena, né? Então, ele deveria se preocupar com o seu fornecedor, com a sua idoneidade, com o seu relacionamento, porque isso vai ser um fator fundamental até para ele poder ser assistido no momento adequado, né? O segundo aspecto é que ele tem que definir muito bem o produto que ele quer. Às vezes eu vejo o produtor falar, eu quero o meu fertilizante com uma concentração alta, mas quero com bastante enxofre. Essas duas coisas nem sempre vão combinar. Então ele tem que entender o que eu preciso. Eu preciso de enxofre, eu preciso de micro, eu preciso de quantidade de fósforo, a quantidade de nitrogênio, de potássio, para tentar entender qual é o fertilizante mais adequado que ele precisa usar. Um outro aspecto é que ele devia se preocupar é quando ele comprar, ele deixar isso tudo muito bem claro com o seu vendedor. Deixar tudo definido. Olha, eu estou te vendendo um produto complexo com tanto de N, tanto de P, ele tem tanto de enxofre, entendeu? Ele é na forma granulada. Enfim, deixar tudo isso muito bem registrado, porque no momento que ele possa ou tenha necessidade de discutir qualquer coisa que não foi bem atendida, ele tenha como levar essa mensagem até o seu fornecedor, né? Outra coisa importante que eu relaciono aqui, né, é que as margens na venda dos fertilizantes, elas são muito baixas, apesar do produtor muitas vezes falar, o adubo está caro, mas o adubo está caro porque é uma commodity com formação de preço internacional. Se o dólar sobe, ele sobe também, né? Nós estamos passando uma fase em que os preços, na verdade, estão baixos. Quem está impactando nisso é o dólar. Então, o produtor não deve se basear na compra do fertilizante em procurar ofertas de fertilizante que estão com preço mais baixo. Porque muitas vezes o mais baixo pode ser um produto pior, né? Ele está, às vezes, caminhando para abrir a porta para um produto pior. Então, nem sempre procurar só produto que seja mais barato, mas procurar aquele que atenda bem a necessidade dele. Não tem milagre, né, Cunha? Que nem gasolina, né? Que nem Não tem milagre. combustível. Com Os margem muito preços, baixa, não tem milagre. não tem milagre de grandes descontos, então o produtor rural em grandes e enormes oportunidades que ele julga de pagar menos, tem que prestar atenção, porque Exatamente. isso no mercado fertilizante sempre vai ser muito difícil. Como é que o produtor rural pode detectar que há problemas no adubo que ele recebeu? O que ele deve fazer? Bom, o primeiro aspecto é ele ficar atento desde a chegada do fertilizante. Ele deve ter alguém, ou se não for o produtor, mas deve ter alguém preparado para fazer toda uma inspeção do adubo que chegou saiu da fábrica e chegou na sua fazenda. Porque muitas vezes a gente pode sair da fábrica bem e chegar na fazenda ruim, né? Então ele tem que ficar vigilante a todos os aspectos, inspecionar a carga. Isso na frente do motorista. Isso tem que ser de uma forma bem clara, inspecionar a carga, verificar os lacres dos big bags, quando for big bag ou quando for granel,
olhar como que está condicionada a carga, se for sacaria, mais fácil ainda, né? Isso nem sempre é eficaz, porque a adulteração que às vezes acontece, ela procura ser a mais perfeita possível, né? Ele deve, então, olhar todos esses aspectos que caracterizam o fertilizante. Aqui nós queremos mostrar para vocês um problema que tem sido frequente nas regiões que demandam uma quantidade de fertilizante muito grande. O adubo sai carregado de um fabricante, no caminho ele é, de uma certa forma, adulterado por agentes aí do crime, e chega na propriedade já o produto sem a qualidade que tinha sido adquirida. Então, o produtor vai poder constatar isso na hora que ele inspecionar o seu produto. Rápida apreendeu mais 37 toneladas de fertilizantes adulterados. Essa foi a segunda apreensão em menos de 24 horas em uma única fazenda em Nova Mutum. O material já tinha sido descarregado sem que o produtor desconfiasse da ação criminosa. O motorista do caminhão, que tem 33 anos, foi preso e levado para a delegacia municipal. A fazenda fica às margens da MT 249. O prejuízo financeiro seria quase R$200 mil, sem contar o risco de ter a lavoura perdida caso o produtor aplicasse o produto. Até ele nem tinha conhecimento desse produto, que ele estava recebendo esse produto. Foi através de um trabalho nosso, da polícia, que conseguiu interceptar e levar o conhecimento dele que ele estaria recebendo um produto de origem duvidosa. Esse produto tem origem na onde? Esse produto, ele saiu da empresa de Rondonópolis, é carregado na empresa distribuidora desse fertilizante, sai de lá com trajeto até Nova Mutum, onde que essa adulteração ela está ocorrendo nesse trajeto, de Rondonópolis até chegar aqui no município de Nova Mutum. Esse é um produto que os fazendeiros, os produtores rurais, eles compram como sendo um produto original para ser utilizado na plantação, na lavoura, para fortalecer a terra. E ao ser aplicado, esse produto que ele teria recebido, por último agora, não o primeiro que saiu da empresa, ele com certeza ele iria sofrer um grande prejuízo, até mesmo porque esse produto não tem valor nutricional nenhum. Segundo as informações, o grupo criminoso mistura uma pequena parte do adubo original com cimento e outros produtos triturados, que fica semelhante ao original. O motorista foi autuado em flagrante e confessou participação no esquema. Ele receberia R$5 mil pela ação. As investigações continuam no objetivo de desarticular o grupo criminoso atuante em Mato Grosso. Eu sempre sugiro que o produtor deve descarregar e marcar aquele lote que ele descarregou com uma desses pincel atômico, uma tinta, alguma coisa que ele marque lá o número do lote, o número da nota fiscal naquela pilha que ele acabou de arrumar com aquela carga que chegou, porque se ele tiver que voltar a algum problema, ele sabe aonde que ele tem que voltar, né? Então, saber qual é aquele adubo que eventualmente ele achou um problema, né? Outro aspecto é que ele deve tirar a amostra, né? Existe você tirar uma amostra mal feita, existe uma maneira de você tirar uma amostra bem feita. Uma amostra mal feita você já pode encontrar quando um problema é muito sério. Uma amostra bem feita vai fazer com que a tua precisão no processo para discutir eventualmente um problema seja muito maior, né? Então acho que isso é importante. É aquilo que a gente falou, a amostra ele pode repartir em 2 ou 3 ou 4 partes, né? De forma que ele possa fazer checagens quando ficar em dúvida com algumas questões. E deixar muito bem claro, anotar, apesar de que a nota fiscal tem o nome do motorista, mas conferir se está batendo, se é mesmo aquele motorista que está entregando adubo, né? Deixar tudo anotado, saber que aquele adubo veio tal dia, com tal nota fiscal, com tal motorista. A experiência que eu tenho encontrado com alguns produtores é que ele fala o seguinte: o agricultor que é vigilante nesse aspecto não recebe adubo adulterado, raramente vai receber, porque quem vai mandar adubo adulterado vai mandar para aqueles que eles sabem que não é tão atento a todos esses aspectos, né? Então ele já bloqueia isso, porque o motorista que levou a primeira cara falou: naquela fazenda lá o pessoal confere tudo, né? Então, esse é um aspecto, acho que, importantíssimo, né? Outra coisa interessante é que existem alguns testes que a gente pode fazer de cara, né? Para encontrar qualquer probabilidade de adulteração. Então,
um teste de solubilidade para aqueles fertilizantes solúveis em água, como cloreto de potássio, a ureia, sulfato de amônio, eles são 100% solúveis em água. Então, eles devem se desmanchar como um sal, como um açúcar colocado na água, né? Não deve ter em geral, embora não seja proibido, alguma empresa pode estar usando algum tipo de corante, mas em geral o produto não tem corante. A água vai ficar turva com a composição do produto, mas não vai ficar colorida, né? Um outro exemplo que a gente tem encontrado com frequência, e todo ano se repete, cada hora provavelmente em um lugar, é a adição de corantes em produtos que não são os fertilizantes. Uma granilha, que é um caco, sendo colocado uma coloração parecida com cloreto de potássio, mas isso o produtor vai constatar facilmente através de uma lavagem naquele produto, onde ele vai ficar só com as pedras limpas, sem o corante, e a pedrinha, que deveria ser o cloreto de potássio, vai estar intacta, não se dissolveu como deveria e era esperado por ser um sal. Em Mato Grosso, a polícia interrompeu a ação de uma quadrilha especializada em roubo e adulteração de fertilizantes. Os criminosos tingiram areia e pedra para vender como adubo. Olha só a criatividade. Esse tipo de crime costuma aumentar nesta época do ano que antecede o início do plantio da safra. Foi durante a busca por este caminhão, roubado no distrito de Garça Branca, que a polícia chegou ao galpão usado pela quadrilha, já no município de Rondonópolis. Nós fomos informados de que havia acontecido um roubo, onde o motorista estava sob cárcere privado nas mãos dos ladrões, e nós conseguimos, num primeiro momento, recuperar o cavalo mecânico abandonado na zona rural do município de Rondonópolis. Seguindo as informações repassadas pelos proprietários, conseguimos localizar a carga roubada num barracão, no momento em que a quadrilha especializada estava adulterando a carga. Percebam que, além de roubar a carga, eles adulteram para poder revender no mercado negro. Ao lado do adubo roubado, os policiais encontraram equipamentos, bags e várias caixas de um corante usado para falsificar fertilizantes. O pessoal pega um adubo qualquer, ou mesmo pedrinha, né? O adubo tem um valor menor, né? Descarrega aqui, tem uma betoneira aqui, ó. Joga dentro da betoneira, acrescenta esses produtos aqui para dar corante, né? E aí transforma milagrosamente em cloreto, né? Tem um valor agregado muito maior. Ao que tudo indica, a mini fábrica de insumo falso estava preparada para adulterar várias cargas e prejudicar muitos agricultores. E o estoque do xadrez aqui, ó, tá bom, né? Tem bastante, que dá para fazer muitas toneladas. O caso é mais um que confirma como o campo se tornou o alvo dos criminosos e serve de alerta para os produtores, especialmente neste período pré-plantio. É quanto mais o aumento dessas ocorrências na nossa região. Por isso nós temos intensificado as rondas e os patrulhamentos juntamente com a nossa co-irmã Polícia Judiciária Civil, no intuito de prender e tirar de circulações essas quadrilhas que vêm aterrorizando os motoristas aqui na região sul de Rondonópolis. Então, acho que esse é um aspecto importante, né? Outro teste, né? Vamos dizer, para o enxofre, a gente vê que é um produto que está crescendo o uso de enxofre granulado com bentonita. Esse produto, para ter boa qualidade, ele tem que se esboroar muito bem quando está em contato com a umidade ou com a água. Então, faça um teste de colocar num canteiro do jardim, num vaso, num copinho com água, e ver se o produto esboroa muito bem, porque vai ser fundamental para que aquele enxofre possa ficar disponível com o tempo, né? O cloreto de potássio tem que ter sabor salgado, então pegar uma partícula daquela, botar na ponta da língua, você tem que sentir o gosto do sal, né? E interessante, nos adubos fosfatados, uma adulteração muito frequente é a adição ou a troca por carbonatos, né? Diluição com carbonatos ou a troca. Então, o que a gente chama do teste do limão ou o teste, vamos dizer, do vinagre, você adicionar naquela amostra esses produtos que têm uma acidez leve, eles vão fazer com que aqueles componentes com carbonato comecem a borbulhar, soltar o CO2 dele pela reação com o ácido. Então, você já constata que o produto tem uma parte de carbonato. Então é um teste muito fácil, que vocês podem ver que mostra rapidamente o seu efeito. Agora vai vir dar um pulo aí daí.
Vendo? Esse aqui tá borbulhando, ó. Esse aqui, ó. Não é proibido o uso do carbonato, ele é permitido, está previsto na lei, tanto como inerte até 100 quilos, como fazendo composição das fórmulas em quantidade limitada, né, desde que o produtor declare que está contendo aquele produto. Então isso tem que estar também explícito na questão da composição do produto, que o produtor tem que tomar conhecimento, né? Então acho que tudo isso faz parte para a gente avaliar, né? Cunha, eu conheço fazendas que, ao receber o adubo, eles amostram, antes mesmo do descarregar, amostram aleatoriamente, e para ver se, com simples testes de peneiras, já consegue observar se o adubo tem algum problema grave de granometria, pelo menos inicial. Então, essas fazendas já se protegem. E a gente já sabe que os fornecedores de fertilizantes, quando mandam para essas fazendas, também tomam um pouco mais de cuidado. Então, acho que uma das dicas, né, é que tenha gente treinada, preparada para receber o adubo, que nem você falou, e podendo fazer essas amostragens de uma maneira muito correta, mesmo ao descarregar o adubo, que daí facilita muito, não precisa desmanchar pilhas depois. Perfeito. E essas amostragens podem ser encontradas da maneira que a legislação exige, ela é descrita na legislação brasileira. Então, a sugestão é que é muito fácil, vai no sistema que nós temos de legislações no Ministério da Agricultura, na internet, lá você encontra a metodologia correta. Então, isso seria, assim, uma prevenção muito grande. Você concorda? Totalmente, tanto é que eu acho que o produtor ele deve se preparar para isso, né? Eu vejo que tem várias iniciativas, tanto de associações de produtores que estão preparando instrução para os seus associados, até empresas de fertilizantes já fizeram cartilhas, né, manuais discutindo como fazer uma boa amostragem, até porque o princípio para você evitar um conflito com o seu cliente é que a amostra seja boa. Então, o próprio fabricante tem interesse que ele faça a coisa certa, né? E eu costumo falar que, vamos dizer, a aparelhagem, uma sonda é relativamente barato. É um custo extremamente baixo para o produtor ter isso, como ele tem, sei lá, uma impressora no seu escritório. É mais barato, às vezes, do que uma impressora, entendeu? Um quarteador, se ele não quiser quartear manualmente, como também pode ser, um quarteador também custa relativamente barato, um pouquinho mais, talvez, que uma impressora. Então, eu acho que ele deveria realmente se preparar, ter alguma pessoa orientada para isso, tá certo? E, obviamente, com o tempo, isso vai acabar melhorando sempre, né? O que eu tenho, até você citou o caso do cloreto, que é aquele que a gente sempre cita que pode ter muito pó, né? Avaliar a granulometria. Há uma certa dificuldade hoje em analisar esses produtos que vêm em Big Bag, porque mesmo fazendo a coleta, as sondas, do jeito que ela foi desenhada, talvez há 50 anos atrás, é a mesma dimensão da sonda, altura, largura, espessura que nós usávamos antigamente, talvez ela não esteja tão adequada para a nossa modalidade hoje de se trabalhar com fertilizante, que é em Big Bag. Isso talvez tivesse que ser modelado. Então, um produto que segregou, o pó foi para o fundo, ele amostrou com uma sonda do Big Bag pegando por cima, como é indicado, ele provavelmente não vai pegar todo o problema, mas eu acho que ele vai começar a pelo menos perceber se tem mais problema ou não. E se ele receber o fertilizante com problemas, né, quando ele receber e ele observar que realmente há problemas, porque o único problema que ele pode observar no primeiro momento é o problema físico, de granometria, não químico. Não é? A pergunta é, o que ele deve fazer? Não é? Qual é a primeira atitude, talvez, quais são os direitos que eles têm, os produtores rurais, de quando perceber algum problema logo na recepção do adubo? Bom, o primeiro passo, se ele tem algum problema que ele percebeu, é acionar o seu fornecedor. O fornecedor responsável,
aquele fornecedor, vamos dizer, idôneo, ele está preparado para atender o seu cliente quando ele relatar qualquer anormalidade. Até porque, como a gente já comentou, um dos maiores problemas são as adulterações que acontecem no caminho do fertilizante até a fazenda, e eu diria que as próprias empresas também são vítimas disso. Então, elas também têm que saber o que está acontecendo para aprenderem a se defender, né? Então, acho que isso é um aspecto. O primeiro aspecto é esse, é se comunicar com o seu fornecedor, né? Obviamente, isso é aquilo que ele pode encontrar de imediato, né? Um produto que veio com umidade, com muito pó, uma granulometria não muito adequada. O empedramento. O empedramento, isso tudo ele já pode iniciar o contato com o seu cliente, né? Com o seu fornecedor, né? Eventualmente, no caso de coletar uma amostra, analisar, chamar também o seu fornecedor quando ele tiver o resultado em mãos, se possível que ele tenha ainda o fertilizante, porque a gente conhece, a primeira questão que vai ser discutida é que o próprio fornecedor, como uma autodefesa, ele fala, mas como é que foi feita a amostragem? Não é? Essa é a primeira pergunta. Então o produtor fala, não, fiz uma amostragem, tirei tantos big bag de cada carga, como manda a legislação, usei uma sonda, quartei, puxa vida, eu já não posso contestar essa questão. Mas qual foi o laboratório que analisou? Essa é a segunda questão, que geralmente é colocada. E infelizmente, nós realmente não temos um programa de avaliação de qualidade de laboratório. Você manda a mesma amostra no laboratório A e no laboratório B, ela está sujeita a uma variação laboratorial pela qualidade deles, né? Então isso a gente precisaria melhorar. Existe o Comitê de Controle de Qualidade da ANDA, mas que as empresas que participam são aquelas que prestam serviço ou os próprios laboratórios das empresas. Então os laboratórios particulares, eles às vezes não têm um laboratório de avaliar a sua proficiência, né? Então isso é um problema, a gente não tem essa certeza da qualidade de cada laboratório, né? Eu vi, Cunha, não é? Aqui somando nós dois, são quase 80 anos fertilizantes no mercado. Quase um século daqui a pouco. Não, quase um século. Eu vi alguns, como eu trabalhei muito dentro das indústrias, algumas fazendas, não é? Mesmo na saída do adubo da fábrica, eles já acompanhavam, mandavam gente para ver o que estava acontecendo. Então, isso também, para quem tiver capacitação técnica ou funcionários capacitados, isso pode ser uma outra sugestão. O outro lado, que também a minha experiência mostra, que eu trabalhei tanto em indústria como em cooperativa, durante vários anos, de forma geral, o que eu posso falar da minha experiência é que problemas de qualidade que eventualmente houve nos anos que eu trabalhei em cooperativa, eu trabalhava direto no setor de fertilizantes, é que as empresas tomavam muito cuidado, as boas empresas, não é, de mandar gente imediatamente para trocar. Tinha algumas empresas, inclusive, que não queriam nem saber, já trocavam e depois ia ver o que aconteceu. Então, acho que o produtor rural ele deve procurar essas empresas, e que nem sempre são as grandes, as maiores, que também me atenderam muito bem, mas empresas bem menores, locais, e que tinham prezavam muito pela qualidade. Qualquer probleminha já ia alguém lá ver. Então, eu acho que o produtor rural tem que conhecer as empresas de quem ele está comprando para ter certeza que, num eventual problema, ele vai ter o recurso e o suporte dessa empresa. Cunha, e o que nós podemos falar sobre a questão do Ministério da Agricultura, sua atuação, a relação da legislação brasileira com a qualidade, o que temos que melhorar, e quando que um produtor rural pode chamar um ministério para ajudar ele num problema de qualidade? Como é que você pode responder tudo isso? O Ministério da Agricultura tem procurado atender aí a evolução que a gente tem, adequando a possibilidade de outras garantias nos fertilizantes, abrindo bastante a possibilidade para que a gente tenha oferta, né, de novas alternativas. Mas, por outro lado, a gente vê que o Ministério da Agricultura ele não tem braço para acompanhar o tamanho da nossa agricultura que nós temos hoje. Já teve no passado, né?
somente naquelas áreas onde era mais intensiva, tinha um corpo de fiscais muito bom. Hoje a gente vê que ele não consegue ter gente para colocar no campo e acompanhar tudo isso. Então ele tem se prendido muito a fiscalizar as empresas nos seus procedimentos, se elas estão fazendo procedimentos adequados, de definir a mistura, definir as pesagens e tudo mais, né? E o campo, vamos dizer, a partir do momento que o adubo sai da fábrica, ele está meio à mercê do que acontecer dali em diante, né? Então eu vejo que o Ministério tem se adequado muito bem às demandas de evolução que a gente tem, mas a gente não tem como estar contando com esse trabalho de fiscalização permanentemente pelo Ministério. Ele não vai dar conta, pelo tamanho que nós temos na nossa agricultura, nosso volume de 37 milhões de toneladas, né? Então, cada comprador tem que ser o seu próprio fiscal, tem que estabelecer seus procedimentos de procurar as razões e avaliar essas questões. Eventualmente, no caso de o produtor constatar um problema, obviamente ele não for atendido pelo seu fornecedor, ele pode partir... Antigamente estava previsto na legislação que ele podia solicitar a amostragem no prazo de 30 dias da emissão da nota fiscal. Isso não existe mais, mas ele pode recorrer ao Ministério para dar suporte para ele, né, na medida que esse possa contar com o material humano disponível para isso, né? Mas nem sempre ele vai conseguir. Então, ele tem que andar com as próprias pernas. E se o fornecedor não atende, ele tem que procurar, vamos dizer, ir para situação extrema, grava um boletim de ocorrência. Se ele já constatar que é uma fraude, sem dúvida nenhuma, passa a ser um caso de polícia, né? Então, eu acho que ele tem que procurar as alternativas. A nossa legislação tem se modernizado, ela tem autorizado o uso de produtos que às vezes o produtor estava reivindicando, né, como produtos com, mesmo tendo baixa solubilidade, mas possa atender regionalmente as demandas principais. Então eu vejo que ele está procurando ficar mais próximo daquilo que a gente está desejando de mudança, né? Nem sempre essas mudanças são todas positivas, talvez a gente ainda tenha que olhar algumas outras aí que precisaríamos ter talvez uma atenção maior, mas já é um grande passo. Cunha, eu quero te agradecer demais pela entrevista e gostaria de saber se você tem mais alguma coisa a comentar. Só para a gente encerrar, eu acho que a oportunidade de estar gravando para o seu canal aí, que já tem esses milhares de seguidores, né? Todo mundo que eu conheço tem assistido. Então, a oportunidade de a gente levar uma mensagem, né, do produtor se preocupar com aquele insumo que ele gasta bastante dinheiro e que ele tem uma expectativa muito grande para trazer retorno para ele, né? Então, eu acho que é uma mensagem importante para o produtor realmente fazer olhar de perto aquilo que ele está recebendo. Cunha, muito obrigado, eu tenho certeza que foi excelente, dicas práticas para a comunidade aí que trabalha com agricultura. Como sempre, né, os recursos humanos das propriedades é importante estarem treinados nessa questão de fertilizante, é essencial as pessoas terem conhecimento para saber receber o adubo e identificar problemas. E você certamente ajudou muito para isso. Cunha, muito obrigado e um grande abraço.